vamos só abrir em Salmo 119. Só para principiar este segundo segmento com a palavra de Deus, não é? Que é o versículo 105. Salmo 119, 105. Salmo 119 é o capítulo mais comprido na Bíblia e basicamente o que o salmista fez foi ele seguir o alfabeto hebreu e para cada letra então ele usou isso para essa secção do salmo, não é? Começando com a letra no hebreu, em português não se vê essa ligação, mas é muito, muito bonito e muito bem pensado, de uma forma literária, não é? Mas nós não estamos aqui para falar do valor literário da palavra de Deus, ainda que tem muito valor. Salmo 119, versículo 105 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E este versículo pequeno tem muito sentido, não é? A palavra de Deus foi feita, Deus a inspirou para que homens escrevessem com um propósito, para ser uma luz, para esclarecer as coisas. Mas às vezes, ouvindo certas pessoas e certos movimentos, parece que é o contrário, que a palavra de Deus é muito confusa, muito escura, os seus sentidos secundários e místicos, debaixo da superfície e não sei o que mais, não é? Então a palavra de Deus acaba por ser uma coisa muito difícil de compreender, muito escura, que precisamos de peritos que nos digam como compreendê-la, não é? Como entendê-la. Mas nós vemos que não, a palavra de Deus foi uma revelação. Deus revela-se a si mesmo e também revela ao homem o que ele verdadeiramente é e o que ele pode ser em Cristo Jesus, se quiser, não é? E então nós vemos aqui que a palavra de Deus é uma lâmpada, okay? Não é uma nuvem. Quando eu e minha esposa saímos de casa esta manhã, estava tudo encoberto de nevoeiro. Não sei se aqui havia nevoeiro, mas durante muitos quilómetros, porque onde eu moro é muito comum haver nevoeiro no inverno, não é? Porque estamos no alto e estamos a 3 km do mar, não é? Então muitas vezes as nuvens do mar também atingem a nós. Mas eu fiquei surpreendido que nós, durante muitos quilómetros, até Torres Vedras e além, havia nevoeiro. Bem, a palavra de Deus não é um nevoeiro. Com o nevoeiro temos que andar mais devagar porque não se vê tanto, não é? A palavra de Deus é uma luz, é uma lâmpada para os meus pés e uma luz para o meu caminho. Depois podemos passar, eu agora não estou certo se é 1 Timóteo ou 2 Timóteo 3,16. Segundo, obrigado. 2 Timóteo 3,16. Todas as passagens que eu referi hoje são passagens muito conhecidas. Eu espero que sejam, não é? E diz assim: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Para quê? Para que o homem de Deus seja perfeito, ou talvez melhor, completo, ok? E perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então toda a palavra de Deus tem proveito espiritual, não é? E para isto então quer dizer que todo o homem que é homem de Deus, ok? Pode pegar nela, lê-la e compreendê-la, ok? Ou seja, se isto é verdade, então a palavra de Deus tem que ter uma interpretação simples e clara. E só a hermenêutica histórico-gramatical consistente é que oferece isso, não é? E nós estamos aqui para estudar sobre isso. Então, vamos continuar onde nós nos deixámos antes do almoço. O almoço foi muito bom. E talvez foi bom demais. Algumas pessoas talvez vão adormecer um pouco agora, não sei, inclusive o pregador, não é? Mas vamos tentar ficar acordados e aprender alguma coisa. Portanto, vou só rever, porque já passou 1 hora ou mais desde a primeira sessão,
Então nós falamos sobre o facto de Deus se revelou, e esta revelação é algo extraordinário, algo que ultrapassa a nossa imaginação, não é? E é verdadeiramente espantoso que Ele fez isso. E que se Ele fez isso foi para comunicar connosco, então a sua comunicação tinha que ser algo que era fácil de compreender e de entender. E depois falei também da responsabilidade que nós temos de poder pegar na Bíblia e poder compreendê-la, e especialmente os homens, não é? Em 1 Coríntios capítulo 14, o apóstolo Paulo diz às mulheres que estão casadas, em vez de fazer perguntas na igreja, perguntam aos vossos maridos. Ou seja, foi um desafio para os homens saberem manejar bem a palavra de Deus, para poderem ser líderes espirituais em casa, responder às perguntas das suas esposas quanto à Bíblia e serem aqueles líderes que Deus quer que eles sejam. E assim estão a representar Cristo como cabeça da igreja e a igreja submissa a Cristo. Okay? Portanto, isto vai muito para além. E então é importante, estamos numa reunião de homens, e é importante que os homens saibam manejar bem a palavra de Deus. E as mulheres também, não estou a dizer que as mulheres não precisam, mas eu acho que há uma responsabilidade especial da parte dos homens de realmente saberem como compreender a palavra de Deus. Falamos sobre haver duas vertentes de hermenêutica, portanto o aliancismo que depende muito do alegorismo, e depois a hermenêutica histórico-gramatical consistente, que alguns também chamam de dispensacionalismo, não é? E nós vimos depois a história dessas duas vertentes, e vemos que a vertente histórico-gramatical consistente, nós vemos já o Senhor Jesus Cristo a usar esse método, vemos os apóstolos a usarem esse método, vemos os primeiros crentes depois dos apóstolos a usarem esse método, e só em 200 e tais, nós não temos as datas precisas, mas depois do ano 200, talvez 220 por aí ou mais, é que nós começamos a ver pela primeira vez a ideia de, e se nós interpretarmos a Bíblia completamente de uma forma alegórica, com Clemente de Alexandria e depois o seu discípulo Orígenes, obrigado. Mas essa ideia foi flutuando durante uns séculos, não foi completamente aceite, ok? Então, desde Orígenes vemos pessoas a interpretar alegoricamente, outros de forma histórico-gramatical, até chegamos a Agostinho, ok? Portanto, o quarto século, portanto, os 400, digamos assim, fim dos 300, primeiro inícios de 400. Então, ele é que mesmo, ele pode dizer que ele é o fundador da Igreja Católica, porque ele escreveu muito e as ideias dele é que realmente são, aí é que vemos a Igreja Católica Romana como ela é, a partir dele, não é? E então nós vemos que ele é que solidificou a ideia de uma interpretação alegórica, que é mais mística, que há várias camadas de sentidos, o sentido literal, que é o mais básico, e só os ignorantes é que conhecem esse, mas depois aqueles que são mais eruditos conseguem aprofundar e ver o sentido moral e alegórico e analógico, não é? E outras expressões. E depois o Tomás de Aquino, já em 1500 por aí, é que confirmou... 1200 e tal. Como? 1200 e tal. Ok, obrigado. Época medieval, é isso que eu sei. Então, obrigado, exatamente. Então, temos ele a confirmar isso, ainda que é interessante que ele diz que há perigos. Ele, apesar de ele confirmar, é assim que vamos interpretar a Bíblia, ele também escreve que há perigos em alegorizar, não é? Ele diz isso, mas ele continua a fazer, não é? Portanto, muito bem. Depois falamos sobre a hermenêutica histórico-gramatical, e foi aí que nós parámos, e eu falei de pelo menos 12 princípios de interpretação histórico-gramatical, acabando com contexto, não é? Que é muitíssimo importante. E os aliancistas também concordam com estes princípios, não é? Só que eles não os aplicam consistentemente,
Porque às vezes temos que pôr de parte estes princípios e temos que ir com uma coisa alegórica e já vamos perceber porquê. Okay? Já vou explicar o porquê disso. Ok? Mas eu quero, antes de entrar no aliancismo, falar, como já acabamos de falar de os princípios, alguns dos princípios de hermenêutica, portanto, da histórico-gramatical consistente, agora quero falar sobre os resultados de uma hermenêutica histórico-gramatical consistente. Estás a acompanhar? Sim? É que não viste a primeira parte? Depois é isso tudo. Ok, está bem. Quais são os resultados? E aqui vou só dar uns exemplos, não é? Mas um dos resultados de ler a Bíblia de uma forma consistente, histórico-gramatical, é que vamos reparar que em diferentes alturas da história do homem, Deus lida com o homem em diferentes maneiras, não é? E nós começamos a ver muito claramente que há diferentes administrações, ok? Da parte de Deus para com o homem. Deus não muda, Deus é sempre igual, o homem é que muda, e Deus muda a forma como Ele lida com o homem ao longo das diferentes épocas. Então nós chamamos isto de diferentes administrações. É interessante que quando nos Estados Unidos a presidência muda, não é? Há eleições e o novo presidente é eleito, ele muda todo o staff na Casa Branca e o ministro disto e o ministro daquilo muda, não é? E todo esse conjunto político de ministros e secretários de Estado e presidente, etc., nós chamamos isso uma administração. Então, quando nós dizemos, olha, na administração do Obama fazia-se assim, na administração de Reagan fazia-se assado, não é? Agora temos na administração do Trump, não é? Então, nós falamos de administrações, diferentes administrações. Mas essa palavra administração não quer dizer só aquelas pessoas, também quer dizer a filosofia que eles tinham, política, e as leis que eles implementaram. Portanto, na administração do Obama, deixavam imigrantes legais entrar à vontade. Na administração Trump, não, eles têm que entrar legalmente. É uma diferença de administrações. Mas os Estados Unidos da América continuam a ser os Estados Unidos da América. Okay? Os direitos garantidos na Constituição Americana continuam, apesar de alguns estarem a mentir e dizer que não. Não é? Tudo continua, mas a administração é diferente. Há agora uma forma diferente de aplicar a lei. É a mesma coisa com Deus. Deus tinha uma administração com que ele lidava com Adão e Eva, mas depois de pecarem, por causa do pecado de Adão e Eva, Deus muda. Ele já sabia que isto ia acontecer, ele não foi surpreendido por Adão e Eva, mas já tinha planeado, mudou para outra maneira de administrar o homem. E todas as administrações, ok? E eu vou já vos dizer que esta palavra administração é uma tradução direta do grego para economos, que quer dizer também dispensação, ok? Daí que vem a palavra dispensação ou dispensacionalista. É que estas administrações, em linguagem mais arcaica, chamavam-se dispensações, ok? Como Deus dispensava a sua graça, a sua liderança perante o homem, ok? Então temos diferentes administrações ou dispensações. E qualquer pessoa que lê a palavra de Deus de uma forma histórica ou gramatical, consistente, vai descobrir que realmente Deus lida com o homem diferentemente. Agora, é interessante, é engraçado até, que quando falo com aliancistas, não há dispensações nenhumas, etc. Então eu pergunto a ele, porquê que tu estás vestido? Ele diz, vestido? Mas que pergunta é essa? Tens roupa? Sim, claro que tenho roupa, mas porquê? Porquê que eu não teria roupa? Tu dizes que não há dispensações, Adão e Eva andavam nus, porquê que tu não andas nu? Nós se ainda estamos na mesma administração que Adão e Eva, então devemos andar nus, não é? Não é? Olha, tu, quando foi a tua vez que foste ao templo sacrificar um cordeiro? Nós já não fazemos isso. Mas porquê? Não há diferença de administração? Então, devias fazer isso, não devias? Então, o que acaba por acontecer é que aliancistas, sem reconhecerem, são de facto dispensacionalistas. Não é? Pelo menos nesse aspecto. Eles sabem que há diferenças de administração. Não é? Só que eles não querem reconhecer isso.
Mas eu nunca vi um aliancista a sacrificar um cordeiro. Nunca vi um aliancista a dar nu, não é? Ou outras coisas, não é? Portanto, é um elemento de desonestidade da parte deles e de hooliganismo. É assim que se diz? Uma pessoa que é fanática demais para um clube de futebol é o hooligan. Como é que se diz? Hooliganismo, está certo. Então, por eles serem fiéis ao aliancismo, ainda que estão a ver com os próprios olhos que há diferenças de administração, não querem reconhecer por fidelidade ao seu clube, o clube dos aliancistas. Então eles até parecem tolos, não é? Quando eles fazem as suas explicações muito elaboradas, fazem ali uma ginástica interpretativa para dizer porque é que nós não podemos mais sacrificar cordeiros, quando a resposta é muito simples. Foi uma administração diferente. Deus já não lida com o homem dessa maneira. Estamos numa administração ou dispensação diferente agora. E então, eles não querem reconhecer isso. Então, quando nós lemos a palavra de Deus de uma forma honesta, com uma mente aberta, nós vamos descobrir que há diferentes administrações, que Deus lida com o homem em diferentes maneiras. Podemos perguntar porquê? Bem, uma das razões é por causa daquilo que já falamos de revelação progressiva, não é? Ao Adão, ele disse, olha, eu prometo que vou trazer alguém, semente da mulher, que vai esmagar a cabeça de Satanás. Adão sabia isso. Deus não disse mais por nós. Não disse, olha, vais ter um descendente chamado Abraão e vai ser da semente dele, e depois vais ter outro descendente chamado David e vai ser da semente dele e ele vai nascer num local que vai se chamar Belém. Não, Adão não sabia nada disso. Ok? Porquê? Porque Deus revela as coisas progressivamente, pouco a pouco ao longo dos anos. E segundo a sua revelação progressiva, ele estabelece novas administrações. Uma das formas como nós sabemos que há uma nova administração é quando há uma nova revelação, assim, geral, né, que Deus dá ao homem. Quando há uma nova revelação geral, grande, geralmente aí começa uma nova administração. Nem sempre, ok? Portanto, mas vemos essa ligação. Nova revelação, nova dispensação, ou nova administração. E então, quando isto foi descoberto ou redescoberto por vários irmãos da fé há uns séculos atrás, eles começaram a ficar muito entusiasmados com isto, com o facto que, nós podemos ler a Bíblia de uma forma literal, não há mal nenhum nisso, e até quando o fizermos, a Bíblia parece mais clara, parece que faz mais sentido, não é? E quando começaram a dizer, espera aí, mas há aqui diferentes administrações. E durante muito tempo, diferentes homens de Deus, ao lerem a Bíblia, chegaram à conclusão de diferentes números de administrações. E isso é natural. Não é? Então, assim, de uma forma de pensar, como os reformadores, saíram de uma forma de pensar, mas ainda muito do catolicismo ficou neles. E também nesses homens iniciais, também houve algumas coisas do aliancismo que ficou neles. Por exemplo, João Nelson Darby acreditava em 4 dispensações. Ok? Mas mais tarde, e há pessoas hoje que acreditam em 8, 9, 7, ok? Depende daquilo que a pessoa está a ver. Mas, para mim, o importante é que todos acreditam em uns 4 ou 5 dispensações que são de mais importância, especialmente o da lei e o da igreja, não é? E nós vemos que quando nós temos a compreensão, pelo menos dessas duas, muito da Bíblia torna-se claro. E é triste quando nossos irmãos aliancistas, aqueles que são irmãos, porque, como já disse, a maioria dos aliancistas não são nossos irmãos, não acreditam na Bíblia e não acreditam na pecaminosidade do homem, nem na salvação do homem, e então não são nossos irmãos na fé. Mas daqueles poucos aliancistas que são nossos irmãos na fé, não é? É triste, porque eles nunca vão ver pérolas preciosas da palavra de Deus, porque eles vão insistir nesta forma de interpretar a Bíblia, que realmente obscura muito das verdades bíblicas. Então eu quero só rever algumas das dispensações que temos aqui, e vou também dar lugar para outra dispensação. Começamos com inocência, não é? Nós vemos que quando Adão e Eva foram criados,
eles eram inocentes, ou seja, eles não conheciam o mal. Quando nós chamamos uma criança inocente, porquê é que chamamos uma criança inocente? Porque ela não sabe distinguir entre o bem e o mal, não é? Pouco depois ela já vai. A natureza pecaminosa existe nessa criança e essa natureza vai se revelar ou manifestar em breve. Mas Adão e Eva não tinham pecado nenhum. Eles não tinham uma natureza pecaminosa. Ok? E se não fosse a tentação de Satanás, eles não teriam pecado. Eles não tinham essa natureza. Ok? E Deus lida com eles de uma forma muito específica que nunca mais faz com mais ninguém. Ok? Até chegarmos ao passado do milénio. Ok? Portanto, depois há o pecado e as coisas têm que mudar. Deus já não pode andar com eles todos os dias e comungar com eles, com este pecado, com esta rebelião, não é? Eles já não podem tomar da árvore de vida e viver eternamente. Imaginam se o homem corrupto e maldoso pudesse viver todo sem nunca morrer. E nós o que vemos é que quanto mais velhas as pessoas são, mais pecaminosas são, porque mais cauterizadas ficam para com o pecado. Não é? Quando Jesus Cristo foi confrontado com aquela adúltera, ele começou a escrever na areia, não é? E ele disse o quê? Quem não tiver pecado, que manda a primeira pedra, não é verdade? E o que é que diz lá? Que eles começaram-se a retirar, começando pelos mais velhos. Os mais velhos sabiam que eles tinham muito mais pecado no seu cadastro, digamos assim, não é? Imagina agora pessoas com 1000 anos de idade a fazer maldade, não é? Seria horrível. Então Deus começa uma nova administração. E as ministrações têm vários propósitos, mas um deles, que eu acho que é um dos propósitos principais, é para mostrar ao homem a sua incapacidade de se salvar. A sua incapacidade de chegar a Deus com a sua própria justiça, com a sua própria retidão. Ok? E vemos que a inocência só levou uma tentaçãozita e eles, não é? Caíram. Agora ele dá-lhes outra oportunidade. Ok? Agora vou-vos deixar se regerem através da vossa própria consciência. O homem ainda tem a imagem de Deus nele, ainda que tenha agora a natureza pecaminosa. Agora Deus diz a eles, agora vocês vão fazer o que é bem dos vossos próprios olhos. E as coisas pioriam, e pioriam, e pioriam, até o Senhor dizer, quase que me arrependo, ou mesmo arrependo-me de ter criado o homem. E se não fosse Noé e seus filhos, Deus teria destruído tudo. Mas ele, em vez, poupa essa família, poupa também os animais e destrói tudo com água. Depois, eles saem da arca, Noé faz um sacrifício, e Deus fala com Noé e dá-lhe nova revelação e uma nova administração. Daqui em diante, já Noé, cada um faz o que acerta em seus próprios olhos. Agora ele dá ao homem, em Gênesis capítulo 9, a autoridade para reger outros homens. Isso não existia antes. Antes do dilúvio, não havia ninguém que mandasse em outro. Okay? Agora não. Ele deu autoridade para haver governo. E ele dá autoridade ao homem para matar quem comete o homicida. Okay? O apóstolo Paulo mais tarde esclarece isso. Que quem tem o poder da espada, então tem a autoridade. Não é? E o governo tem a autoridade para matar alguém, por exemplo, um assassino em série, ou dar-lhe a pena vitalícia, que é o equivalente, não é? E então, quem tem essa autoridade de pôr alguém na prisão, tirar a sua vida na pena capital, acho que é assim que se diz, de multar, ok? Esses, ok? Deus deu essa autoridade em Gênesis 9, ok? E aí ele instituiu o governo. 9.5. Como? Gênesis 9.5. 9.5, obrigado. Portanto, agora há uma dispensação nova, uma administração nova, em que agora, para as coisas não ficarem tão más como antes, agora o homem vai se reger. E agora vai haver governos que vão dizer, olha, tu mataste a tua esposa, agora, não é? Ou tu roubaste o teu vizinho, agora tens de pagá-lo e retribuir o que roubaste, etc, etc. E aí começa então o governo. Então nós chamamos a essa administração a dispensação do governo. Okay? Mas como nós todos sabemos,
os governos tornam-se corruptos e não há nada perfeito, não é? E chegamos ao ponto que Deus diz, ok, agora dá para o homem ver que realmente isto não deu resultado, então ele pega no homem, em Ur dos Caldeus, e diz, olha, eu vou fazer de ti uma nação, e essa nação vai ser o exemplo para as outras nações, ok? Então há um período de tempo de 400 e tais anos em que Deus está a preparar várias gerações desta família para criar essa nação. E nós chamamos isso a dispensação patriarca. Ou às vezes chamamos a dispensação da promessa, porque Deus prometeu a Abraão que ele ia ter uma nação. Ele fez essa promessa a Isaac e a Jacó. Então nós chamamos isso Dispensação da promessa. Obrigado. Depois nós vemos Moisés a surgir como líder, Deus o escolhe, Deus o capacita e ele tira o povo dele fora do Egito. Chegam ao Monte Sinai e Deus faz uma aliança com o povo, não é? Um acordo. E o povo diz que sim, que iam cumprir. E é interessante que mesmo os profetas menores ao fim do Novo Testamento, Deus volta para esse compromisso feito em Monte Sinai. Vocês fizeram uma aliança comigo e não cumpriram, não é? E então nós vemos agora uma nova dispensação, uma nova forma de Deus administrar a sua graça para o homem, que é através do povo judeu e através do judaísmo. Okay? Qualquer pessoa que quer realmente entrar nos caminhos de Deus e que não era judeu, tinha que se converter ao judaísmo. Okay? Tinha que ser um prosélito dos judeus. Okay? Então nós vemos esta nova maneira de Deus agora lidar com o homem. E nós chamamos a essa dispensação a dispensação da lei ou a dispensação mosaica. Quando Jesus Cristo entra no mundo como homem, ele entra no meio da dispensação, no fim da dispensação da lei. Ok? Mas Jesus Cristo começa a avisar os seus discípulos que algo de novo vai vir. E em Mateus 16 ele diz o quê? Eu edificarei a minha igreja. Algo ia de vir novo. Novas revelações, nova dispensação. Ok? E aqui há variações, não é? E alguns veem uma dispensação de igreja judaica e depois, mais tarde, a igreja gentílica. Ok? Mas eu acho que isso não afeta as doutrinas principais da Bíblia. E depois da dispensação da igreja, alguns chamam de dispensação da graça, mas eu não gosto de usar essa expressão, porque os helenistas acusam-nos porque Deus não estava a usar a sua graça durante a dispensação da lei, não estava a usar a sua graça na dispensação do governo, e eles têm razão. Então eu evito a palavra dispensação da graça, ainda que também está correto, não é? Está escrito. Está escrito. Efésios 3:2 diz dispensação da graça. Ok, então está escrito. Mas dispensação da igreja acho que é mais específico. Depois vai haver um período. Boa tarde. Sente-se aqui. Sente-se ali. Está em vários lugares. Depois temos na Bíblia, estamos a ver que Deus revelou que no futuro há de haver um período de grande tribulação. Ok? E essa tribulação, é horrível. E alguns dizem que essa tribulação é uma dispensação. Outros dizem que não é um interregno entre dispensações. E depois temos uma outra dispensação que é o milénio. Quando Cristo volta, cumpre todas as profecias dadas aos judeus e a Israel. Okay, Israel finalmente tem o seu terreno que Deus prometeu, que vai do rio do Egito até o rio Eufrates, okay, até as montanhas da Turquia e até a Arábia Saudita. Okay, esse terreno é o que Deus prometeu aos israelitas, nunca foi cumprido, okay? Portanto sabemos que ainda vai ser cumprido, e em que Jesus Cristo, filho de David, da descendência de David, assenta-se no trono e reina por todo o sempre. Isso também nunca foi cumprido. Okay? Muitas outras profecias não foram cumpridas. Então Jesus Cristo volta e ele cumpre tudo o que está, e a Bíblia fica completamente cumprida. Ok? Depois disso, eu estou a resumir porque este não é o assunto de hoje. Depois disso, então,
Satanás é liberto porque ele foi encarcerado e as nações levantam-se contra Deus. Eu creio que isso leva tempo. Eu acho que Cristo vai reinar mais de 1000 anos. Ele reina 1000 anos em paz, em prosperidade e tudo mais. Depois de Satanás ser solto, ele começa a sussurrar nos ouvidos das pessoas e eu acho que leva algum tempo para finalmente as nações se levantarem contra Cristo e depois chega ao fim, ok? E há o julgamento final, etc, etc. Deus cria uma nova terra, eu creio que é um novo universo, uma nova Jerusalém desce na terra e nós vivemos para todo o sempre com Ele, cada um com o seu lugar e etc. Nós vamos estar lá a tocar harpas, ok? Vamos ter funções. Bem, alguns dizem que esse período eterno é uma dispensação. Alguns dizem não é. Dispensações é só para este mundo e quando esse mundo é destruído, então acaba a história das dispensações. Portanto, isto também é uma diferença que não faz mal o que as pessoas acreditam. Entre cada administração parece haver sempre julgamento. Por exemplo, entre inocência e consciência, vemos a queda de Adão e Eva e a morte entra. Entre consciência e governo é o dilúvio. Entre governo e promessa, a Torre de Babel. Isso acontece mesmo antes de Abraão. Okay? O castigo das línguas e da confusão. Entre a dispensação patriarcal ou da promessa e a da lei, 400 anos de escravatura. Okay? Portanto, esses períodos interregnos de julgamento podem ser muitos anos ou poucos anos. Okay? Entre a lei e a igreja, ou a primeira dispensação da igreja, temos a cruz de Cristo, o maior julgamento de todos, em que o pecado de todo o homem é colocado em Cristo e Ele paga esse preço, não é? Portanto, é o julgamento que nós vemos. E eu creio que entre a igreja de hoje e o milénio, que a tribulação é o julgamento que interregno e não acredito que é uma dispensação, ok? Mas, por exemplo, o meu pai acredita que é uma dispensação. Para mim, tudo bem, isso não afeta a doutrina nenhuma, não há problema nenhum, ok? Mas, o que é importante sobre isto, ok, é que nós estamos a fazer distinções, estamos a manejar a palavra de Deus, estamos a fazer, olha, realmente, na tribulação, não é bem como a dispensação da igreja. Não parece ser que todo aquele que vem pela fé é salvo, ok? Ainda que a salvação é sempre pela fé, mas há diferentes provas dessa fé. E na Apocalipse vemos que a prova da fé é perseverar. Quem perseverar até ao fim, quem perseverar até ao fim. Não sei como é que é em português, é a mesma coisa, ok? Portanto, vê-se que isso é um determinante. E quem não tomar a marca da besta também, ok? Isso é claro. Portanto, se nós lermos histórico-gramaticalmente de forma consistente, vamos ver essas coisas. Portanto, é diferente. Deus já está a administrar de uma forma diferente. Agora, alguns podem dizer, isso é porque é uma nova dispensação. Ou alguns podem dizer, bem, a dispensação da igreja já acabou, é por isso, estamos nesse interregno. De uma forma ou de outra, o resultado é o mesmo. Estamos a reconhecer que há aqui uma diferença de administração. Há aqui uma diferença de como Deus lida com o homem, não é? E, portanto, depois no milénio, nós vemos outra maneira de administrar. Que até parece ser como a administração de Moisés, mas não é. Alguns dizem que volta à administração de Moisés. É assim que fazem um parênteses e volta. Mas eu vejo algumas distinções entre a administração mosaica e a do milénio, ainda que há muitas semelhanças. Okay? Por exemplo, vai haver sacrifícios no templo. Ainda que esses sacrifícios, os sacrifícios no tempo da lei, eram olhar para a frente, os sacrifícios simbolizavam o sacrifício do Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, não é? Eu acho que no futuro vai ser um memorial para lembrar aquilo que foi feito antes, ok? Muito bem. Portanto, nós vemos, estas são as diferentes administrações ou dispensações. Agora, o que eu quero salientar agora é que a hermenêutica
Hermenêutica quer dizer método de interpretação, para quem não esteve cá antes. Histórico-gramatical consistente, ok? Não depende das dispensações. Mas as dispensações são o resultado dessa forma de ler a Bíblia, ok? E depois, elas em si ajudam-nos a compreender muitas outras coisas. Ou seja, abrem o caminho para nós percebermos muitas mais coisas. Por exemplo, o que eu disse na primeira sessão, não é? No Velho Testamento vemos olho por olho e depois vemos da outra cara, não é? Quando nós compreendemos as diferentes administrações, isto é claro, não há aqui contradição nenhuma, ok? É assim que Deus administrava a sua graça, agora é assim. E não há problema nenhum. Isto abre o caminho para perceber muito bem a palavra de Deus. Ok. Outro resultado, portanto, esse é o primeiro resultado que eu estou a dar do método histórico-gramatical, que nós chegamos a descobrir estas administrações. Outro resultado é que nós vemos que Israel e a Igreja são distintos. E para muitos aqui estamos, claro, qual é aqui a confusão? E eu concordo convosco, qual é aqui a confusão? Mas os aliancistas criaram uma grande confusão com isto, não é? Em que eles dizem que Israel rejeitou a Cristo e Deus os pôs de parte, deu-lhes o pontapé, já não tem nada a ver com eles, já são um povo como qualquer outro. E alguns aliancistas, especialmente os católicos, até dizem, ou a Igreja Católica até diz, que não são um povo como qualquer outro, mas são amaldiçoados mais do que qualquer outro povo, não é? Porque eles rejeitaram Cristo. Está na Bíblia? Não, eu não vejo isso na Bíblia. Veja isso que eles dizem, ok? E então Deus já não tem nada a ver com Israel, mas para ainda cumprir as suas promessas em Israel, até ele agora chama a Igreja Israel e agora ele vai aplicar estas promessas de uma forma alegórica. Então, quando se fala de Deus lhes dar a terra, quer dizer que Ele nos vai dar abundância espiritual, não é? Em vez de uma terra literal que mana leite e mel. Quando Ele diz que Ele vai reinar em Jerusalém, no trono, isso é no trono do nosso coração, não é? Muito espiritualizado, como eles dizem, ok? E então é assim que eles fazem, só que é muito difícil, com 40%. E se nós incluirmos salmos, que também inclui profecias, então estamos a falar de quase 50% da Bíblia é profecia, e quase todas essas profecias têm a ver com Israel. É muito complicado alegorizar tudo isso para que a igreja seja sempre Israel. Okay? E como eu já disse antes, isto é muito conveniente para igrejas e denominações, porque assim, se eles são Israel, então são um poder político. Okay? Mas nós vemos que Deus vai cumprir as suas promessas literalmente. Como já disse antes, se o primeiro advento de Cristo foi cumprido literalmente, tudinho, ainda mais do que pensaram, porque havia ali salmos e coisas, salmos messiânicos e coisas, nós não sabíamos isto tem a ver com o Messias, não, e depois, uau, foi mesmo, não é? Ele foi mesmo traspassado. Nenhum dos seus ossos mesmo que se quebraram, nada se quebrou, uau, realmente repartiram os seus robos, mas não rasgaram nada. Uau! Não é? Havia coisas ali que eram um bocado enigmáticas e depois vemos que, uau, mas cumpriu-se literalmente. E depois as coisas do seu segundo advento não vão ser cumpridas literalmente. Como é que vai ser isso? Como é que é isso? Mas há uma coisa ainda pior, irmãos. Uma coisa pior. Porque os aliancistas gostam de falar muito da solenidade e da santidade de Deus e de proteger o caráter de Deus, como se Deus precisasse de ajuda, não é? O que é que eles acabam de dizer com isto? Porque eu digo-vos uma coisa, se Deus não consegue cumprir as suas promessas para Israel, literalmente, da forma como está, nós falamos sobre a comunicação de Deus ser normal, o que é que nós esperamos quando ouvimos alguma coisa? Como se o Jorge falasse comigo, eu vou, ok, isto quer dizer isto, já sei o que é, não vou interpretar de outra maneira. Mas se o Jorge diz, olha, eu vou-te dar o meu carro, ok? Uau, ok. E depois, mais tarde, ele dá um carro, mas depois, de repente, eu vou... E onde é que está o carro? Desapareceu. Então, eu telefono ao Jorge, olha, aquele carro deste, olha, alguém roubou, paciência. Não, eu fui e tirei. Então, o quê? E depois, eu quando disse que ia dar o carro, eu sei que já passaram uns anos, mas eu queria dizer isso alegoricamente, afinal. O quê? O que é que nós dizíamos isso? Amigo da onça, não é? Essa é uma expressão angolana, talvez.
Não há. É também de Portugal, ok. Amigo da onça, não é? Um troca-tintas. Deus é um troca-tintas. Se calhar até é brasileiro, não sei, mas. Pois. Porque a onça há mais no Brasil do que aqui. Sim. Sim. Mas então, as promessas que foram feitas a Israel, a linguagem que Deus usou, deu a ideia de serem uma coisa, não é? E agora Deus, de repente, mais tarde revela, desculpa, era alegórico. Uau, que tipo de Deus é este? Os jalecistas gostam tanto de defender o caráter de Deus, fizeram um Deus que falta a integridade. Mas é pior do que isso. Se Deus pode fazer isso com Israel, com a linguagem que era clara e que era para ser interpretada literalmente, e depois mais tarde diz que é alegórico, que segurança tenho eu, como membro da igreja, que ele mais tarde não vai, desculpa, isso é alegórico. O quê? Tu viveres comigo toda a eternidade, Nova Jerusalém? Isso era alegórico. Não. Isso vai ser para outro povo que eu vou criar agora. Será que Deus é assim? Ou seja, a minha segurança nas promessas de Deus depende dele cumprir o que ele disse a Israel. Se Deus não cumprir o que ele disse a Israel, eu também não tenho segurança nenhuma de que ele vai cumprir para mim. Não é? As promessas que ele faz a mim e à igreja. Então nós temos a total segurança de quem lê a Bíblia histórica ou gramaticalmente não tem dúvidas. Não é? Que esta dúvida dos jalecistas da igreja de Israel é fantochada. É uma dúvida imaginária, só porque eles querem ser Israel e ter esse poder político. Mas o facto é que Deus é um Deus que ama. Não é aquele Deus que divorcia, mas depois ele vai buscá-la no meio da prostituição e volta a casar-se. Como em Oséia. É um Deus que ama. Ele não abandona o povo que ele chama seu. Deus é fiel. Deus vai ser fiel e já está a ser fiel a Israel. Ele vai ser fiel à igreja. A sua noiva. Não é? E nós podemos confiar nisso. E esta coisa de a igreja é Israel, isso tem muita política por detrás e não tem em consideração quem Deus é. E a verdade é que há um versículo ou dois que diz que a igreja é o novo Israel, ou é o Israel de Deus. E eles pegam isso fora do contexto para fazer este pretexto desta nova doutrina, ignorando tantas, como já disse, 40% a 50% da Bíblia. Vamos ignorar isso? Muito bem. Outro resultado da hermenêutica histórico-gramatical é que nós acreditamos que Cristo vai voltar antes do milénio e ele vai reinar durante o milénio. Ok? Porquê que isso é importante? Isto nós chamamos pré-milenialismo. Okay? Pré-milenialismo quer dizer que nós acreditamos que Cristo vai voltar antes do milénio e vai estabelecer o seu reino. Ok? E vai reinar durante o milénio. Porque os jaleacistas, porque eles tiveram que alegorizar tanta coisa para que Israel não fosse Israel, ok? Que quando chegamos ao milénio há uma confusão total, ok? Na teologia deles. Então eles tiveram que inventar, ok, agora como é que vamos lidar com o milénio? Porque se Cristo ia voltar para estabelecer o seu povo, não é? E agora já não acreditamos nesse povo, agora nós que somos esse povo, como é que vai ser isto? E como é que nós vamos manter o nosso poder também? Então, os aliancistas inventaram 3 ou 4 diferentes interpretações e eles argumentam entre si. Eles têm discussões, às vezes, muito ferozes entre si sobre qual é a própria maneira. Mas é quase irrisório estes debates, porque muitos deles estão muito baseados na Bíblia. Não é? Um alegorizar esta passagem desta maneira e este alegorizar esta passagem daquela maneira. Não é? Olha, o unicórnio é cor-de-rosa. Não, o unicórnio é amarelo. E nós estamos aqui, mas não há unicórnios. Isso é alegoria, isso é fantochada, isso é fantasia. Não é? E é muito aquilo, eu não quero dizer insultar, mas é o que é. Não é? Porque quando o homem começa a criar filosofias em cima das páginas da Bíblia, não é? E nevoar a Bíblia com essas próprias interpretações humanas, então começamos a entrar em fantasia. Não é? Então eles acreditam naquilo, alguns acreditam no amilenialismo, que não há milénio.
A quer dizer não. Temos teísta, é alguém que acredita em Deus. Ateísta é alguém que não acredita em Deus. Amilenialista quer dizer alguém que não acredita no milénio. Então, o que é que eles dizem? Eles dizem que Cristo já veio, alegoricamente, e Ele existe através da Igreja. A Igreja reina no mundo através, em lugar de Cristo, ok? E já estamos no milénio, porque o milénio é alegórico. Eles riem-se da ideia do cordeiro e o leão brincarem, aliás, isso não está na Bíblia, mas da criança brincar com a serpente e do leão brincar já sei com quê, e depois o cordeiro com outra coisa. Comer pastar como o leão. Sim, pastar. ok. E então, isso é alegórico. Então já estamos, o mundo nunca esteve tão bem como agora, dado a tecnologia e tudo mais. E então a igreja já é, a cristandade já é a religião maior do mundo, e nós não acreditamos que vai ser tudo perfeito, claro que não. Os pobres apóstolos e judeus e crentes ao longo dos séculos que estavam sempre a esperar uma coisa muito melhor do que esta em que nós vivemos, não é? Então eles dizem que já estamos no milénio, ok? Eu acho que isso é explicatório, não é? Qualquer pessoa que tem 2 olhos e alguma honestidade no seu coração sabe que nós não estamos no milénio, ok? Não importa quanto alegorizamos, isto é longe de ser uma situação perfeita. Depois há os pós-milenialistas, que dizem que Cristo só vem ao fim do milénio. Eles interpretam as passagens a dizer que Ele vai reinar no milénio alegoricamente. Ele vai reinar em espírito, mas não vai estar cá. Então a Igreja é que vai dominar o mundo. Vocês veem sempre este ênfase na Igreja, ok? Que é um ênfase que não se vê. O que é uma Igreja na Bíblia? É um grupo de crentes ajuntados humildemente para louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, aprender a Bíblia, equiparem-se para partilhar o Evangelho de Cristo lá fora. Essa é a Igreja. Mas o conceito de Igreja para os aliancistas, que inclui católicos, ortodoxos, é uma ideia de uma organização política com poder. Então eles dizem que a Igreja vai dominar o mundo, ok? E vão forçar todos a converter-se ao cristianismo. E então vai haver um milénio em que a Igreja vai reinar em lugar de Cristo, ok? E depois, e vai levar uns 1000 anos para acertarem tudo, para ficar tudo perfeito. Não vai ser completamente perfeito. E quando chegarmos ao fim dos 1000 anos, vai estar tudo perfeito. E então, Cristo vai dizer, ok, agora a terra está aceitável, eu vou descer e vou lá. Ok, Ele vai fazer o julgamento, e depois nova terra, nova blá, e o resto normal. Ok? Então, eles dizem que a Igreja que é que vai introduzir. É o pós-milenialismo. Cristo só vem depois do milénio. Ok? E depois há outras variações. Ok? Que não temos tempo para elas todas hoje. Preterismo. Ok? Que diz que todas as profecias foram cumpridas nos primeiros 2 séculos da Igreja. Portanto, que a tribulação foi quando o general Tito invadiu Israel e matou muitos judeus, não sei o que mais. E depois em 135, quando Roma voltou a Israel e destruiu tudo e depois dispersou toda a gente. Então essa foi a grande tribulação. E depois o milénio foi o tempo da Igreja Católica, quando ela reinou, que nós chamamos época da escuridão, das trevas. Ok? E isso é o preterismo. E depois há vários outros ismos na escatologia deles, mas uma coisa eles rejeitam é o premilenialismo. Okay? Isso é que não pode ser. Okay? Muito bem, mas quem lê a Bíblia de uma forma histórico-gramatical vai chegar à conclusão que há aqui muitas profecias, parecem ser muito literais porque são muito específicas, que é para o povo de Israel, em que Cristo vai voltar como o filho de David e vai reinar em Jerusalém e vai reinar em paz e justiça e prosperidade a partir de Jerusalém durante 1000 anos. E qualquer pessoa que lê a Bíblia, honestamente, usando linguagem normal, interpretação normal, chega a essa conclusão. Outra coisa que nós chegamos à conclusão, através do sistema histórico-gramatical, isto é muitas sílabas, é que a salvação é pela fé. E é interessante que Martinho Lutero, quando ele descobriu essa realidade, o que é que ele fez? Ele leu Romanos pela primeira vez de uma forma literal.
Ok? Ele fez esta descoberta. É a pena que ele não aplicou esse método de interpretação com o resto da Bíblia, que ele tinha descoberto muitas mais coisas. Não é? E então quem lê a palavra de Deus literalmente vai chegar à conclusão que a salvação não é pelas obras, mas é pela fé. E é aqui por isso que a Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa, muitas seitas têm que interpretar passagens como João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Interpretam essas palavras e essas passagens de forma alegórica, não é? Efésios 2, 8 e 9, Romanos 3, 23, Romanos 6, 23, Romanos 5, 1, todas essas passagens eles interpretam alegoricamente para que o resultado seja que a salvação pelas obras. Não é interessante que a Igreja Católica Romana diz que a salvação é pela graça de Deus por meio das obras. Enquanto que Efésios 2, 8 e 9 diz que a salvação é pela graça de Deus por meio da fé. Não é? Não vem das obras. Pois, então quando um teólogo católico vê esse versículo, bem, isto não é fé. Nós temos de interpretar isto alegoricamente. E ali então pode fazer o que nós quisermos com a palavra de Deus. Ok? Isso é muito curioso. Pronto, há outros exemplos de resultados quando nós interpretamos a Bíblia de uma forma histórica ou gramatical. E é interessante que quando há crentes, isto é muito interessante, este fenómeno, quando há pessoas que se convertem ao cristianismo em partes do mundo onde não há muita influência do cristianismo, mas eles sabem ler e eles têm a Bíblia na sua posse. Já aconteceu, eu sei de irmãos na Sérvia, na África, na América do Sul, já houve histórias de outros lugares do mundo, na Ásia, na China, que alguém passou por lá que era crente, partilhou a palavra de Deus, eles converteram-se e esse crente deixou-os com a Bíblia. E pronto, nunca mais tiveram influência de mais ninguém. Eles começaram a ler a Bíblia, o que é que eles fazem? Naturalmente leem-na como? Histórico-gramaticalmente, consistentemente. Ninguém pensa, olha, eu vou interpretar isto alegoricamente. Não, eles começam a ler automaticamente de uma forma literal. E é interessante que estes resultados que eu vos dei são os resultados a que eles chegam. Temos um exemplo, o Watchman Nee, na China. Ele teve algumas influências por acaso, mas ele decidiu ignorar todas as suas influências e ele debruçou-se de estudar a Bíblia e ignorar tudo o que ele aprendeu de outros cristãos e ele chegou a conclusões muito idênticas a estas, com algumas variações menores, sem nenhumas influências. E nós temos ouvido histórias, eu conheço uma na Sérvia, um povo cigano nas montanhas, que não tinham contato com quase ninguém. Uma senhora começou a falar porque o evangelho, converteram-se, deixou a Bíblia na língua deles e quando outro missionário voltou lá uns 10 anos depois, encontrou-os com todas as crenças que nós temos como dispensacionalistas e não só isso, com pluralidade de anciãos, com o uso do véu, com aceitos na todas as semanas, etc. Sem instrução nenhuma a não ser a leitura da Bíblia de uma forma histórica ou gramatical consistente. E é por isso que eu digo que qualquer pessoa que usar o sistema ou o método histórico ou gramatical consistente vai chegar às mesmas conclusões. Esta história de muitas interpretações, para quem quiser. Mas quem for honesto e abrir a Bíblia com a mente aberta e é consistente na sua interpretação literal, todos vão chegar a quase 99,9% os mesmos resultados. Ok, vou falar rapidamente de hermenêutica aliancista, porque tudo isto foi uma introdução, ok? Agora que vai começar, ok? São mais 2 horas, está bem? Estou a brincar. Ok, o que é que eu já, muito daquilo que eu vou falar... Posso fazer uma pergunta? Sim. Eu acho que isso já foi respondido, mas eu gostava que isso ficasse claro. Sim. Porque é que os aliancistas são considerados ou consideram-se aliancistas? Porquê a palavra de aliança? Ok, muito bem. É exatamente o meu próximo ponto. Ok. Então eu vou continuar. Tá bom? Ok. Então... Temos que procurar ser resumidos por causa da câmara. Mais 10 minutos. Mais 10 minutos. Ok. Então eu vou... Depois deixa de Não, mas Peter, desculpa. 10 minutos, a câmara vai lá para baixo, mas tu continuas. Ok. Só que depois perdemos a gravação. A câmara... A câmara esta filmada. câmara. Pensava que era a Câmara Municipal. A Câmara Municipal vai fazer uma inspeção ou o quê? Força. Não sabe? Ok. Vocês têm uma Câmara Municipal muito inteligente. Ok. Não. Ok. Hermenêutica aliancista. O que é que é? Primeiramente,
A Bíblia tem alianças. O que é uma aliança? É um acordo. Okay? Eu faço isto, tu fazes isto. Se tu não cumpris a tua parte, eu também não cumpro a minha. É o que é uma aliança. Há duas partes. Okay? E Deus faz várias alianças. Okay? Estamos a falar de aliados. Okay? Ainda que a ideia dos aliados é que eles fizeram um acordo um com o outro, não é? Se eu for invadido, tu vens-me defender. Se tu fores invadido, eu vou-te defender. A ideia dos aliados é a mesma coisa a aliança. A aliança do casamento, não é? Faz-se votos um ao outro. Eu vou ser fiel para ti, tu vais ser fiel para mim. Ok? Então, Deus faz alianças ou acordos ou pactos. Outra palavra que é sinónima é um pacto. Deus faz pactos. Ele fez um pacto com Abraão, por exemplo. Ele fez um pacto com David. Ele fez um pacto com Noé. Ok? E até fez pactos com pessoas. Por exemplo, aquela família do Velho Testamento que comprometeu-se a viver em tendas e não tocarem álcool. Qual é o nome daquela família? Deus faz um pacto com eles também. Ok? Isto já não é uma aliança que abrange a todos. É uma aliança que só abrange uma família. Ok? Então nós temos várias alianças na Bíblia. Ok? E como dispensacionalistas, estudando a palavra de Deus de uma forma histórica ou gramatical consistente, nós descobrimos e vemos essas alianças e somos abençoadas por elas. Porque através delas todas nós vemos a fidelidade de Deus. E vemos o pecado do homem. Porque em todas essas alianças o homem falha a sua parte, mas Deus sempre cumpre a sua. Ok? E nós estamos, graças a Deus, porque nós por acaso somos afetados por outra aliança que chama-se a Nova Aliança. Ok? E quando nós participamos da ceia do Senhor, estamos a fazer o quê? Estamos a celebrar a Nova Aliança. O pão e o vinho. O que é que o Senhor Jesus Cristo disse quando ele pôs no cálice? Esta é a Nova Aliança. Não é? O meu sangue. Portanto, nós temos uma nova aliança e estamos debaixo dessa nova aliança, e graças a Deus. Não é? E essa nova aliança, por acaso, foi prometida aos judeus. Mas nós fomos enxertados para que pudéssemos também fazer parte dessa nova aliança. E os judeus vão fazer parte dessa nova aliança quando o Senhor voltar, o seu segundo advento. Okay? É muita coisa interessante que quando nós aceitamos o aliancismo, nós perdemos tudo isso. Verdades preciosas, encorajadoras, não é? Muito bem. Então, nós chamamos essas alianças que nós encontramos na Bíblia, isto é importante, ok? Agora é tempo de acordar e se estão a dormir, alianças bíblicas, ok? Vocês podem dizer juntos comigo, vamos fingir que estamos numa classe de escola dominical. Alianças bíblicas, todos juntos. Alianças bíblicas, ok? São alianças que se encontram na Bíblia, ok? E quem é que gosta mais de estudar as alianças da Bíblia? Os dispensacionalistas. Porque nós amamos a Bíblia. E nós lemos a Bíblia de uma forma histórica e gramatical. Entra aliancistas. Aliança. Tem a ver com alianças. E algumas pessoas, inclusive lá no Norte, pensam que aliancismo são pessoas que dividem a Bíblia, em vez de estas administrações, segundo as alianças. Não. O que é que eu estou a fazer? Estou a aplicar a sua mentalidade, que ainda é dispensacionalista, no aliancismo, pensando que, isto é as alianças da Bíblia. Não é assim. Não é nada assim. Então, os aliancistas, isto ocorreu nos tempos de Martinho Lutero, Zwingli e essa malta, digamos assim, da Reforma. Houve 3 gerações de reformadores. A primeira geração, que é Martinho Lutero, a segunda geração, que é o Calvino, e a terceira geração, que é o Beza e outros, ok? E outros em cada uma dessas gerações. Assim, no período de 60 anos, 60, 70 anos, ok? E eles, basicamente, como já disse, adotaram o sistema católico de aliancismo, só que o aliancismo católico tem um senão, digamos assim, um caveat, que é que, quando há dúvidas, os concílios e o Papa determinam o resultado, ok? Então eles traduzem tudo, interpretem tudo alegoricamente, mas quando há muita disputa, então eles vão ter um concílio, ou o Papa assenta-se na sua cadeira mágica e fala ex cathedra, e quando o Papa fala ex cathedra, quer dizer, fora a partir da cadeira, então tudo o que ele diz é infalível, ok? Ele não erra.
O que é pena é que muitos papas já falaram ex-cathedra a contradizer uns aos outros, ok? Mas são infalíveis. Ok, muito bem. Então nós temos os protestantes disseram, bem, nós não temos que continuar com essa tradição dos católicos, em que tudo é alegórico e quando há dúvidas temos que verter a um homem só assentado no Vaticano, não é? Então como é que nós vamos resolver este assunto? Então eles decidiram em 5 premissas, eu acho que é a palavra certa, 5 premissas. O que é uma premissa? Uma premissa é um pressuposto, ok? Portanto, é daqui que nós começamos a ver o sistema de interpretação exegese. Lembram-se que eu falei nisso esta manhã? Exegese. Isso é muito difícil. Que é... I com E, não é? E-I. E-I. Portanto, Exegese e exegese. Exegese, exato. A exegese é quando nós trazemos já de fora o que nós queremos e aplicamos ao texto. Então eles criaram 5 premissas, ou 5 pressupostos, e então esta foi a forma como eles controlaram para as alegorias não ficarem completamente loucas. Ainda que isto não funcionou, e a prova está do facto que a maioria das igrejas aliancistas são liberais hoje. Peter, tem que resumir, porque temos que ir para isto, a câmara tem que ir para baixo. Ok. Resuma e não se esqueça da questão da aliança, a palavra. Ok. Então o que é que eles fizeram? Eles inventaram 3 alianças teológicas. Agora não estou a dizer alianças teológicas juntos. Alianças teológicas. Alianças bíblicas. Alianças teológicas inventadas pelo homem. A aliança dos decretos de Deus, que às vezes é chamada aliança da redenção, a aliança das obras e a aliança da graça. Nenhuma delas se encontra na Bíblia. Ok? Daí que há muita confusão. E daí é que veio o aliancismo. E daí que veio o aliancismo. Depois, mais 2 pontos. Premilenialismo, nunca pode ser o resultado de qualquer interpretação da Bíblia. Portanto, esse é o 4º ponto. E Israel é a igreja e quando se interpreta a Bíblia nunca se pode chegar à conclusão contrária a isso. São 5 premissas, podem interpretar à forma que eles quiserem, à torta e à direita, mas não podem contradizer estas 5 coisas. Os chamados protestantes aliancistas têm consciência do que é ser aliancista nos termos em que apresentou agora? Dessas 3 alianças? Exato. Os que gostam destas coisas, sim. Mas aqui em Portugal eu diria que não. Eles embarcam numa onda que nem sabem onde é que embarcam. Exatamente. Nem sabem destas coisas. Eu já falei com um dos principais, se não mesmo a principal pessoa em Portugal que está a influenciar outros e ele não percebeu nada disto. Portanto, temos estas 3 alianças. Vou só então falar sobre o que é que cada um é. A aliança do decreto acordado, ou também chamada aliança de redenção. É que a Trindade, sabem, eles são ser perfeitos, mas às vezes eles têm que ter reuniões. Então eles tiveram uma reunião. Mas resuma, se faz favor. Ok. Ainda que depois nós, depois da câmara sair, especifiquemos, mas resuma. Tá bom. Carlos, mas pode-se gravar com o telemóvel na mesma. Depois inclui na gravação. Sim, mas isto quer que fique. Ok. O resumo. Tá bom. Depois talhamos com o telemóvel. Então deixa-me continuar. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo se reuniram na eternidade passada, antes da criação do mundo, e decidiram como é que iam fazer todas as coisas. Especialmente que iam criar o homem, que iam deixar pecar, e que Jesus Cristo ia ser então encarnado e ir morrer na cruz por nós, e que havia de haver isto e aquilo. Então houve essa aliança entre a Trindade. Ok? Prontos. Onde é que está isto na Bíblia? Não há. Eles dizem, mas há escrituras que insinuam, parece que estão a implicar que talvez e houve esses decretos feitos entre as 3 partes de Deus. Ok? Sim, só isso, dicas, insinuações, sombras, é a base de fazer doutrina? Isso? Ok. Nós não sabemos como é que Deus funciona. Se ele teve essa reunião, se não teve essa reunião, se houve esse acordo, se não houve esse acordo. Isso é imaginação. Como é que nós vamos ter uma premissa de como interpretar a Bíblia, a base de uma coisa que é completamente fantasia? Eu não estou a dizer que não aconteceu, talvez aconteceu, quem sabe? Mas
porquê fazer essa invenção e depois basear toda a interpretação nisso. Segunda aliança, a aliança das obras. Esta aliança durou muito pouco tempo. Foi entre Adão e Eva e Deus. E Deus disse, olha, se vocês... E eles dizem que isto foi uma aliança. Eu não vejo aliança ali nenhuma. Mas eles dizem que houve. Então Deus fez uma aliança com Adão. Se ele obedecesse tudo o que Deus lhe dissesse, ele viveria para sempre, e senão ele ia morrer. Ok? E quando Adão pecou, essa aliança acabou. Ok? Eu não vejo essa aliança ali. O que eu vejo é Deus a dizer, olha, come de tudo que quiseres, mas não comes daquela árvore, está bem? E eu vou-te avisar, se comeres, vais morrer. Ok? Eu não vejo aliança. Porquê? Porque a aliança é um pacto de duas partes. Ali não há, realmente, é uma regra estabelecida, não é um pacto. Ok? Mas eu acho interessante que eles chamam isto a aliança das obras. E uma das acusações dos aliancistas contra os dispensacionalistas é que alguns dispensacionalistas acreditam que a salvação era através das obras no passado, especialmente na dispensação da lei. Agora, isso não é verdade. A maioria dos dispensacionalistas dizem, não, mesmo na dispensação da lei, os crentes eram salvos por fé, olhando para a frente. Ok? A manifestação dessa fé era através de obedecer as leis do judaísmo, okay? As leis de Moisés. Mas a salvação é pela fé. Nós vemos isso em Romanos. Abraão, o que é que lhe deu a salvação? Foi que ele obedeceu a Deus até o ponto de quase matar o seu filho? Não. Foi a fé. Okay? Mas há alguns dispensadores que dizem que é pelas obras. Mas é interessante que eles fazem essa acusação quando no sistema deles eles têm uma aliança teológica, não da Bíblia, chamada das obras. Em que eles disseram que Adão tinha que ser salvo pelas obras e ele falhou. Ok? Então eu acho isto muito hipócrita da parte dos aliancistas, quando acusam os dispensadores de uma coisa, o que na maioria não é verdade, quando eles, na totalidade, acreditam nisto. Não é? Que havia um período de tempo em que a salvação é pelas obras. Ok? Agora, a primeira aliança que eu mencionei, alguns aliancistas não acreditam nela, porque é realmente pura imaginação. Mas estas outras duas que eu estou a falar, a aliança das obras e a aliança da graça, todos eles acreditam nisto. A partir do pecado de Adão, eles dizem que Deus podia ter destruído Adão, mas ele decidiu não fazer, então ele já está agora a agir em graça. Então, de Adão até o fim do mundo, é um período gigantíssimo, unificado, chamado aliança da graça. Eles não querem fazer distinções entre consciência, patriarcas, lei, igreja. É tudo uma coisa só. E então eles dizem que a igreja até começou com Adão. Ok? E depois Israel foi inserido no termo de igreja. Quer dizer, tudo ao contrário, tudo pernas para o ar. Ok? E então é tudo um período só. Tudo um período. Vocês podem imaginar as confusões que se pode ter com isso. Temos de terminar. Ok, vamos terminar. Não, ainda está controlado. Ainda está? O Paulo está a tentar gravar lá com o computador, pelo menos a voz. Sim, mas é mas chato, elas vão Paulo. precisar Então, da não câmera. pode ser. Temos que filmar. Pois, podes levar a câmera. Então qual é a última? Ok, a próxima coisa é Israel e a igreja. Já falámos também, de certa maneira. Já falamos. Olha, podes pegar na câmera e levar. Ok. Pode continuar. Ok. Muito bem. Então, é isso que é o aliancismo. Portanto, qual é que representa o aliancismo? A forma como o aliancismo é apresentado hoje é mais antidispensacionalismo do que aliancismo. Então, muitas pessoas que dizem ser aliancistas são muito bons em... sim. O microfone está aí embaixo, não é voltar pernas para o ar? Tá, o microfone embaixo ou em cima? Deixa estar. Mas é melhor. Eu tenho receio que não fique bem. Não faz mal. Vá, continua. Ok. Os que aderam hoje, ou pensam que estão a aderir ao aliancismo, porque têm estes palestrantes muito eloquentes e famosos, com muito dinheiro atrás dos seus ministérios, e seguem-nos, não realmente percebem que é o aliancismo, não é? E o que eles ouvem da parte dos aliancistas é eles a preguijarem, não sei se posso usar esta expressão, contra o dispensacionalismo. Os dispensacionalistas isto, os dispensacionalistas aquilo. Os carismáticos, eles começaram os carismáticos quando de verdade foi os aliancistas, começaram os carismáticos, entre muitas outras coisas. Ok? Olham para
aquele elemento dos evangélicos que está podre e a ficar cada vez mais podre, e então eles falam nisso, então os aliancistas dizem, está a ver, isto é o resultado do especialismo. E eu tenho que dizer, para aí. Que os evangélicos são um grupo X, ok? Dessa percentagem temos um grupo X que realmente é uma vergonha. Mas vamos olhar para os aliancistas, que têm muitas mais pessoas e nem sequer acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Que fumam, bebem, prostituem-se, fazem toda essa coisa. E eles são aliancistas. A maioria dos aliancistas são liberais. Então, se vamos olhar para os resultados de cada hermenêutica na vida das pessoas, realmente temos o elemento evangélico que nós temos pena deles, ainda que muitos deles continuam a viver vidas sãs, não fumam, não bebem ao ponto de embriaguez, etc, etc. Nós discordamos com a forma como eles se vestem, discordamos com algumas liberdades que eles tomam, mas geralmente são crentes. Mas se olharmos para o lado aliancista e vemos o grande número de liberais que eles têm, que é a maioria deles, 99% dos aliancistas são liberais, nem acreditam na palavra de Deus, nem acreditam no nosso Deus, não vão à igreja sequer, ou vão raramente, ok? Tem todo tipo de vida, porque tudo é alegorizado. Então isto para mim parece ser uma comparação mais justa, não é? Mas o que as pessoas aqui em Portugal que estão a aderir ao aliancismo só sabem é o que o aliancismo não é, e não sabem o que o aliancismo é, ok? E é isto que é o aliancismo. Portanto, a interpretação da Bíblia é baseado em qualquer método de interpretação, desde que não vão contra a aliança da redenção, a aliança das obras, a aliança da graça, que não resulta em premilenialismo e que não resulta em Israel ser distinto da igreja. Ok? De resto podem interpretar como querem. Ok? Agora, estes jovens são eloquentes, que estão muito famosos hoje em dia, por acaso são bons crentes. E por acaso estão a interpretar a Bíblia quase completamente bem em muitas áreas, especialmente naquilo que tem a ver com a santidade. Ok? Mas a minha pergunta é, como é que eles chegaram a essa conclusão? Como é que eles chegaram a essa conclusão? Porque se eles não chegaram a essa conclusão de uma forma consistente, isso quer dizer que outra geração então pode escolher outra interpretação. Se não há regras, se não há consistência. Sim. Desculpa, só uma pergunta. Isso quer dizer que isso é um perigo, porque é um caminho percorrido pelas seitas, quase. Porque uma seita é baseada numa teoria que alguém lembrou-se e tudo está virado não para Cristo, mas para a pessoa em si. Isso é uma seita. No fundo, isso que o Peter expôs aqui, ou seja, são teorias humanas que põem de lado toda a palavra de Deus e que, ou seja, é uma linhagem muito perigosa. É. Agora, estes aliancistas são evangélicos, por acaso, as coisas importantes, okay, que a palavra de Deus é divinamente inspirada, que a salvação é pela fé, que a salvação é eterna, não se perde, e algumas outras coisas que nós chamamos fundamentos da fé, ok? Eles acertaram nisso. Mas até quando? Exatamente. Como é que acertaram nisso? Acertaram nisso com uma forma respeitosa de abordar a palavra de Deus. Para mim, respeitosa quer dizer, eu quero saber qual é a intenção do autor, não é? Eu respeito, se o Fernando falar comigo e dizer uma coisa, se eu respeito o Nando, eu vou ter as suas palavras pela intenção que me deu. Okay? Se eu não respeito, eu vou... ele disse fazer assim, eu vou fazer assim, e depois eu vou dizer que... eu interpretei mal. Isto aconteceu comigo muito. Um ano, era diretor de uma escola, e houve um grupo de pessoas que era sempre assim. Eles compreendiam uma coisa que eles não faziam, eu disse, mas não disse isso. Não, eu queria dizer tal e tal. E às vezes era em e-mail, e eu voltava ao e-mail, não, está aqui escrito. Mas interpretaste mal, eu não queria dizer o que está aí, eu queria dizer outra coisa. E eu fiquei, mas... que tipos de pessoas são estas pessoas? Depois aprendi que eram mesmo pessoas muito desonestas. Mas isso é uma falta de respeito, não é? Então, a pessoa que respeita a palavra de Deus quer interpretá-la da forma como Deus teve essa intenção de comunicar, não é? Estou a falar um pouco inglês em português, aquela frase foi ao contrário, mas na gramática. Ok. Portanto, para o aliancista, qualquer método de interpretação é válido. Ok?
desde que não contraria estas 5 premissas, ou 4, porque há aliancistas que não acreditam na primeira aliança da redenção ou do acordo eterno. Ok? Portanto, desde que não contrariam estas 4 ou 5 premissas, podem usar qualquer método. Portanto, podem usar o método histórico-gramatical. É o que estes pregadores eloquentes fazem. Eles usam mais o método de histórico-gramatical do que qualquer outro. É por isso que nós ouvimos e, isto soa-me familiar. Isto parece-me... eu posso concordar com muitas destas coisas. Ok? Porquê? Porque eles aleatoriamente, em interpretar mais por uma forma histórico-gramatical. Graças a Deus. É o que eu digo. Eu dou graças a Deus que o Paul Washer, John Piper, esses todos optaram por isso. Mas foi uma opção aleatória. Foi uma opção aleatória da parte deles, pessoal. Eles não podem dizer a outras pessoas, vocês têm que interpretar assim, porque o sistema deles é que realmente podem usar qualquer método desde que não contrariam essas 5 premissas. Mas será uma mentira salpicada com alguma verdade para ter alguma credibilidade? Pois, exato. Exatamente, portanto é muito relativo e abre a porta para muita falsa doutrina. E é o que está a acontecer. Levar atrás toda a multidão, Sim. tem que se dizer algumas verdades, porque senão Exato. no Exato. descrédito total. Exatamente, sem a verdade não se consegue mentir bem. Não é? O meu pai tinha uma expressão que eu acho que era comum aqui em Portugal há umas décadas atrás, que é com a verdade não mentes. Não é? E eu sempre gosto de usar outra ilustração que eu aprendi lá nos Estados Unidos, que é que o veneno de rato é 98% saudável, nutritivo. E só 2% é veneno, não é? Então, para a mentira ser aceita, tem que ter muita verdade envolvida. Exato. Então, os aliancistas usam do método histórico-gramatical, só que não usam consistentemente. E não só. Para nós é a única maneira, nós não aceitamos outra maneira. Depois eles usam também o método alegórico, e este é o método preferido, que eles usam mais. Também usam o método de autocriticismo, que é horrível este método. Isto é um método que pressupõe que a Bíblia não é a palavra de Deus. Então, eles interpretam a Bíblia usando esta pessoa estava desconfortável. Por exemplo, Paulo estava desconfortável com mulheres. Ele era mulherofóbico, não é? Então é por isso que ele disse que elas não podiam falar. Mas podem montar. Isto foi só Paulo que... Então, eles não respeitam que a palavra de Deus é mesmo inspirada. Ok? Isto é autocriticismo da Bíblia. Eles criticam a Bíblia como sendo mais altos do que a Bíblia, olhando para baixo para a Bíblia. Okay? Isso é autocriticismo. Então eles também adotam isso. Agora, os que são evangélicos usam menos deste método do que os helenistas que não são evangélicos, claro. Mas eles usam também outros métodos. Mas cada vez mais estão a usar. Os meios denominacionais cada vez mais estão a usar. E não só. Sim. Porque dizem que Paulo que é machista e não sei o quê. É verdade. Portanto, nós estamos a ver que eles usam qualquer método, não é consistente, é muito relativo, desde que eles não contrariam estas 5 premissas. E uma pessoa pode chegar a um ponto muito liberal, okay, até rejeitar a palavra de Deus, e não contradizer estas 5 premissas. É muito fácil. Então, o que os reformadores fizeram para resguardar a verdade, afinal não funcionou. Não é? E teria sido mais simples se eles tivessem simplesmente usado o mesmo método que eles utilizaram para descobrir que a salvação é pela fé, e tivessem usado este mesmo método para toda a Bíblia, do que tivessem tentado melhorar um pouco o sistema católico de hermenêutica. Ok, vamos falar sobre alguns erros do aliancismo, e muito aquilo que eu estou a dizer agora, desde que nós começamos aqui em cima, nesta segunda sessão, eu já mencionei muitas vezes na primeira sessão, porque era difícil falar só de uma coisa sem mencionar a outra. Portanto, acho que agora vão ver muita repetição e algumas coisas já parecem conhecidas. Alguns erros de aliancismo. Bem, um deles é mesmo na hermenêutica. Okay? É um sistema hermenêutico, e nessa hermenêutica já é um erro flagrante. Vou-vos dizer uma coisa. Eu tenho uma licenciatura, tenho várias licenciaturas e um mestrado. Para mim foi uma coisa que eu fiz, gostei de fazer. Gostava de até ter um doutoramento,
em doutrina bíblica, mas não porque isso me faz mais importante, mas pelo mero prazer, não é? E quando eu estava a fazer esta licenciatura era sobre literatura inglesa, okay? Principalmente do século XVII, okay? Em que a linguagem deles era ligeiramente diferente da nossa, hoje em dia. Não sei se já pegaram numa cópia original dos Lusíadas, muitos de nós não iríamos compreender, não é? Uma ortografia muito diferente, até palavras que nós não reconhecemos mais. E é assim também a literatura inglesa do século XVII. E tive 4 anos a aprender sobre isso, ou o equivalente de 4 anos. E uma das coisas que nós estudamos é como ler, compreender e interpretar aquilo que eles escreveram, como o Shakespeare, não é? Francis Bacon e muitos outros. E uma das coisas que nós aprendemos é aquilo que eu acabei de vos dizer. Quando nós estamos a ler uma peça de literatura, qual era a intenção do autor? Isto é natural. Isto é natural, não é? O que é que o autor quis dizer com isto? Isto é a premissa, digamos assim, o pressuposto grande em qualquer tipo de interpretação. O que é que o autor quis dizer? Qual é a intenção dele? Não é? E todas as coisas que eu vos mencionei, que são os princípios de interpretação do método histórico-gramatical, são usados para qualquer tipo de literatura. Não é? Se nós queremos compreender o que é que eles estão a dizer. Okay? Portanto, na hermenêutica em si, o aliancismo já é um grande erro. Okay? Eles erram em termos de Israel. Não é? Que Deus realmente não vai cumprir suas promessas, que a igreja é Israel. Eu vou falar sobre os resultados disso que eu acho que devem vos horrorizar. Eles erram em toda a profecia preditória, toda a profecia que fala do futuro. Eles erram flagrantemente em tudo isso. Não se pode confiar em nada daquilo que eles dizem sobre isso. Há comentadores bons, e muitos deles já morreram há muito tempo, portanto as obras deles agora estão no domínio público. Então temos acesso a esses comentários na internet gratuitamente. E nós todos certamente já os usamos. Matthew Henry, Gill, Hodges e muitos outros, não é? E eles eram todos aliancistas, porque não havia muitas opções. Foi o método histórico-gramatical consistente só foi redescoberto em 1800 e pouco. Ainda que já houve vozes, nós temos, eu li um livro que mostra como sempre houve, desde a Reforma até a época dos 1800, sempre houve homens estudiosos, homens de Deus, que disseram, espera aí, devíamos interpretar a Bíblia literalmente, não é? E eles exporam o método histórico-gramatical, mas foi sempre rejeitado, não é? E só em 1800 é que aquilo tornou-se um movimento, em que muitas pessoas aceitaram esta maneira de ver as coisas. Ok. O que é que eu ia dizer agora? Prontos. Eles veem a profecia, eles têm que modificar toda a profecia. E quando nós lemos, eu estava a dizer, quando nós lemos estes comentários, eu não digo que é mau ler estes comentários, eles têm muitas ideias muito boas, mas temos de ter cuidado, especialmente quando eles falam de Israel e quando falam de profecia preditória. Sempre que eles tocam de profecia, eu digo-vos, passa para a frente. Passa para a frente. Tudo que eles vão dizer vai ser fantochada. Ok? Homens com boas intenções, eles não sabiam outra coisa, não é? Estavam a seguir o que estava disponível a eles, era esse o único método, passam para a frente, não é? Não vão aprender muita coisa com ele, vão até desaprender. Okay? E eu até digo, para as pessoas em Portugal, portanto, lá naquela zona onde estão a ser muito afligidos com esta ideia do aliancismo, eu até preferia que eles não lessem nenhum dos comentadores aliancistas, porque eles já demonstraram que não sabem distinguir, não sabem, como nós estamos a falar, dividir as coisas, não é? Então é melhor eles nem sequer lerem, esses homens nem sequer ouvirem esses homens palestrantes também na internet, não é? Se isto vos dá confusão, então evitam por completo. Eclesiologia. O que é eclesiologia? Vem da palavra do grego eclésia. Quem é que sabe o que é que quer dizer eclésia? Chamados para fora. Chamados para fora. Ou? Igreja. Sim, igreja. Mas está a vir pelo sentido do lado grego. Muito bem, então eles alegorizam tudo, começam com o princípio que a igreja é Israel, e que, então, que é uma entidade política, que é exatamente o que Cristo ensinou que não devia de ser,
ok? E agora, tudo o que eles têm, a sua ideia toda sobre a igreja é completamente pernas para o ar em comparação com os ensinos que temos na Bíblia, não é? Então, uma das coisas é uma distinção entre clérigo e leigo. Jesus Cristo disse para não haver isso. E os apóstolos ensinaram para não haver isso, não é? E então há esta distinção entre clérigo e leigo, ok? E começa por aí. E dali que vem tradições dos homens, relíquias, rituais. Se vocês forem uma igreja protestante aliancista, que não é evangélica, vocês vão pensar, epá, eu entrei numa igreja católica, o que é? Só não há ídolos. Mas de resto temos os rituais, os robes, as coroas, As velas, o ouro, ok? Isto aqui é o aliancismo. E estes aliancistas são evangélicos hoje, as suas igrejas vão ser como aquelas. Porque nós vemos na história uma tendência das igrejas, especialmente as aliancistas, sempre irem para o liberalismo e acabam lá. Ok? E claro, o homem pecador tem esta liberdade de interpretar como quer. Esta geração pode ser muito fiel, a próxima geração vai dizer, mas eu posso interpretar desta maneira se eu quiser, então, por que não? E assim já posso fumar, já posso não sei o quê. Portanto, a eclesiologia deles é pérrima, paupérrima, é isso que estava por essa palavra. Ok? Depois temos filosofias humanas, ditas como teologia. O que eles chamam de teologia é mais filosofia do que é teologia. Porque eles estão aqui a andar no ar com as suas ideias, não é? Abstratas, e quando Jesus Cristo disse isto à figueira era porque isto e aquilo, e depois é uma explicação elaborada, 35 páginas mais tarde nós chegamos à conclusão deles, e uau, eu acabei de gastar 1 hora a ler esta porcaria, desculpem o termo, não é? Que não tem nada a ver com o que o texto realmente diz, não é? Outro erro deles é a união na Bíblia forçada. Eles querem muito, especialmente hoje, querem enfatizar que o aliancismo é o único método de interpretar a Bíblia que unifica a Bíblia. E os dispensacionistas dividam a Bíblia e cortam tanto que ela morre, não sei o que mais. Mas a unificação deles é uma unificação muito forçada, não é? Porque a Bíblia já é unida. A Bíblia tem uma união que é inegável. Nós não precisamos de ajudar a unificar a Bíblia mais. Ela está muito unida. Apesar de haver 1.600 anos de uma parte ser escrita e a parte final ser escrita, ela é muito unida, não é? E quando nós aprendemos as diferentes administrações de Deus, ela fica mais unida, ok? Fica muito mais unida do que se nós não reconhecemos essas, porque depois surgem muitos problemas. Se nós não reconhecemos as diferenças, e agora os batistas reformados, que são um grupo entre os batistas pequeno, estão agora num grande debate entre eles, mesmo feroz, sobre se a nova aliança existe ou não. Porque a nova aliança não está dentro das 3 alianças teológicas. E pá, agora estão a duvidar de uma aliança bíblica por causa de uma aliança teológica. Ok? Existe ou não existe a nova aliança? Porque realmente é só a aliança da graça, do princípio até o fim. Então como é que pode haver uma nova aliança? Eu digo, bem, a nova aliança é um termo alegórico, mas claro, sabemos que é a aliança da graça só. Quer dizer, estão tão preocupados em defender a aliança da graça que começa com a queda de Abraão, vai até o fim, que até estão a pôr em causa uma aliança que, para mim, é a aliança minha favorita, não é? A nova aliança, não é? Agora estão a pôr isso em causa, ok? E, portanto, é esta união forçada que o dispensacionalismo já resolve isso tudo. É como Legos, vocês sabem o que é Legos, não é? São partes diferentes que pomos juntas e formam uma união de uma coisa que nós criamos. Pode ser um carro, pode ser uma torre, pode ser um avião. Ok? Essas partes fazem um todo, uma união, uma coisa bonita. Eles rejeitam que essas partes existem. Ainda que na prática não rejeitam. Como já disse, ninguém deles anda nu por aí. Não é? Ninguém deles anda a sacrificar cordeiros. Ok? Ninguém anda aí a apedrejar adúlteros. Ok? Portanto, eles na prática são dispensacionalistas sem quererem reconhecer. Não é? Muito bem. Outro erro deles é esta aliança das obras. Ok? Que
Adão tinha uma hipótese de ganhar a salvação eterna, porque eles quando falam dele não morrer, estão a falar não só da salvação física, corporal, mas também espiritual. Adão não precisava de salvação. Ele nunca tinha pecado naquela altura. Okay? Ele não precisava de uma promessa de que ele ia viver para sempre, porque eles quando falam das obras, eles acrescentam palavras à Bíblia. Não é só o que está dito na Bíblia. Dizem que houve mais que a Bíblia não nos diz. Uau! Eu não sei como é que eles descobriram isso. Ok? Mas supostamente Deus fez um pacto com Adão. Ok? E então nesse pacto com Adão, Adão podia viver para sempre. Mas eu acho que Adão, se não tivesse pecado, teria vivido para sempre. Acho que não estou a explicar bem. Quer dizer, a promessa de Deus é uma promessa... Se fosse uma aliança, teria sido uma aliança oca, vazia. Porque Adão não tinha nada... Adão tinha tudo, vou dizer assim. Ele já tinha tudo. Ele não precisava de mais nada. Tinha a vida eterna, tinha Deus em comunhão com Ele, ele tinha tudo. Deus não podia prometer-lhe nada para além daquilo que ele tinha. Ok? E o que Ele nos promete a nós é o que Adão tinha antes de pecar. Não é? É o máximo. Ok? Portanto, em termos de pacto ou aliança, Deus tinha que dar a ele algo que ele não tinha. Adão já tinha. Portanto, para mim, aquilo não foi uma aliança. Foi... aqui estão as regras. Ok? Mas dizer que então havia uma possibilidade de serem salvos pelas obras vai contra tudo o que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos e outros lugares. Portanto, eu vejo isso como um erro. Outro erro, já falei nele, eu fui à frente, é a negação da importância da nova aliança, mesmo alguns negando a sua existência. Depois falo aqui o conflito entre os batistas e os reformados. Vamos para o último ponto, ok? Resultados do aliancismo. Okay? E alguns deles eu já mencionei, okay? Portanto não vai ser nada de novo. Uma delas eu já mencionei na primeira sessão, as seitas apóstatas. Mormonismo, Testemunho de Jeová, Adventistas do Sétimo Dia e muitos outros. São quase inumeráveis. Muitos deles começaram nos 1800. Okay? Todos eles saíram do aliancismo. Todos eles saíram do aliancismo. Porquê? Porque só neste sistema de hermenêutica é que alguém pode alegorizar e interpretar à sua maneira. Okay? Do dispensacionalismo isso não é permitido. E aqueles que são dispensacionais e que fazem erros é porque eles pararam de ser consistentes. Começaram a ser aliancistas sem saberem, talvez. E começaram a interpretar coisas de uma forma não consistente. Estávamos a falar há pouco sobre o papel das mulheres na igreja e o uso do véu. E pessoas que são dispensacionalistas, que usam a hermenêutica e gramática histórico-gramatical consistente, para às vezes desviarem-se de certas verdades, interpretam de outra maneira. Eu vejo que com eles sempre desviam-se, eles param de ser interpretadores histórico-gramaticais para esse ponto. E é interessante que muitas igrejas que são histórico-gramaticais, quando chegam ao 1 Coríntios capítulo 11, de repente tornam-se aliancistas. Não é? Em 1 Coríntios 11 vamos interpretar os primeiros 16 versículos de uma forma aliancista e agora aqui, versículo 17, voltamos a ser dispensacionalistas. Não é? Parece que é o que fazem. Eles não fazem isto com consciência que estão a fazer isso, mas é o que estão a fazer. De repente param de interpretar e até muitos deles usam criticismo, autocriticismo. Começam a olhar de cima para baixo. Isto é cultural. Uau, eu estou agora acima da Bíblia para determinar o que é cultural. Isto é autocriticismo. Okay? Portanto, as seitas realmente vieram, todas elas, do aliancismo. O pentecostalismo partiu do aliancismo. E ainda hoje, os carismáticos e pentecostais continuam a interpretar a Bíblia de uma forma aliancista. Eles não usam a hermenêutica histórico-gramatical. Eu sei porque quando eu era diretor de uma escola cristã, eu ia às igrejas deles para promover a escola, e a outras igrejas também, e assentava-me e tinha que ouvir os sermões deles. E eu fiquei mesmo, foi uma aprendizagem boa para mim. Porque eu aprendi que realmente eu estava a pensar, parece que eu estou numa igreja reformada. A forma como eu estou a interpretar os textos não é dispensacionalista, é mesmo aliancista.
não é? É mesmo formidável. Outro erro, outro resultado do aliancismo é o liberalismo teológico. Okay? E é interessante que este liberalismo teológico já existia nos tempos de Jesus, não é? E eram chamados os saduceus, okay? Que até duvidavam da ressurreição e que havia uma vida depois da morte, okay? Entre outras coisas. Eles eram os liberais dos dias de Jesus, não é? É interessante que os saduceus, para quem percebe algum inglês, em inglês é de Sadducees. Não é Sadducees, um saduceu é um Sadducee, em inglês. Então nós dizemos que os saduceus são tristes de ver. Então é sad to see, não é? E realmente estes liberais hoje em dia são tristes à vista, não é? É triste ver tanto tesouro na Bíblia que eles rejeitam por teimosia de um sistema que realmente não presta e que não se usa para qualquer outro tipo de literatura. Não se usa em qualquer outro tipo de literatura e seria considerado um traje. Assim se diz? O traje é feminino ou masculino? Ultraje? Ultraje. É masculino ou feminino? Não é masculino, é feminino. É neutro? Ok. Então, Não, é mais talvez masculino, mas eu também não sou perito, porque é um ultraje. Foi feito não uma. É um ultraje. É um ultraje masculino. Quando acaba em E, depende, não tem definição. Mas ao afirmar, diz-se um ultraje, não se diz uma ultraje, portanto é masculino. Okay. Então, é um ultraje, não é? Eles negarem-se a si mesmos este tesouro que é a palavra de Deus por teimosia e quererem insistir neste sistema, não é? E isto leva ao liberalismo, e o facto é que a maioria das igrejas aliancistas, e são dezenas de lugares, toda a Europa do Norte, toda a América do Norte, okay, que são países protestantes, a vasta maioria dessas igrejas são liberais. Estamos a falar de centenas de milhões de pessoas que são aliancistas, que não têm nenhum vestígio de crente neles. Okay? Esse é o resultado do aliancismo. E mesmo estas pessoas, Paul Washer, John Piper, vamos ver, se nós vivermos o suficiente tempo e se o Senhor não voltar antes disso, as igrejas dele, a próxima geração ou a geração a seguir, já vão ser liberais também. Okay? Porque nós vemos este padrão nessas igrejas. Outro erro, que é resultado do aliancismo, e que nós vamos falar um pouco amanhã, é o calvinismo e o seu irmão gêmeo, arminianismo. E se houvesse alguns calvinistas aqui e ouvissem-me dizer isso, eles ficavam a puxar os cabelos. O quê? Arminianismo não é nosso irmão gêmeo, é o nosso inimigo. Não. As semelhanças entre o calvinismo e o arminianismo são tão próximas, são mesmo irmãos e não só, irmãos gêmeos. O Jacó Arménio era discípulo de Calvino. E quando ele sugeriu as suas ideias, ele via-se como um ajudante a esclarecer algumas coisas que Calvino não era bem claro. E ele pensava que as ideias dele eram um melhoramento ligeiro do calvinismo. Okay? Ele estava a pensar que... E ele, até o dia de morrer, chamava-se a si mesmo calvinista. Okay? E o facto é que tanto o arminianismo e o calvinismo partem das mesmas premissas erradas sobre a eleição. E a conclusão deles é igual. Ok? Que é que nós temos que manter as boas obras para continuarmos a ser salvos. Sim, o calvinismo ensina isso. Ok? É um dos segredos que eles não querem dizer a muitas pessoas. Mas a perseverança dos santos, vamos aprender amanhã, não quer dizer segurança de salvação. Aliás, os calvinistas não têm segurança de salvação. Okay? Só Deus é que sabe quem são os seus eleitos, e se morrerem e perseveraram até o fim é porque provavelmente foram eleitos, mas nem isso é prova. Porque Calvino até dizia que às vezes Deus dá uma ilusão às pessoas para pensarem que são salvos e que são, e que Ele faz isso para a sua glória. Quer dizer, agora Deus é enganador, o Deus em quem não há sombra de mentira, agora vai fazer. Ok, o Peter chamou Arménio, mas ele é Armínios.
Armínios, obrigado. Armínios, pois Arménia é um país no Cáucaso, exato, e pessoas lá são arménias, mas ele era Jacó Armínios. Ok, Armínios, ok. Muito bem. Bem, estas duas teologias partem do aliancismo, e o facto é que é muito difícil, ainda que haja pessoas de hermenêutica histórico-gramatical consistente que dizem ser calvinistas ou arminianos, ok? O facto é que eles, para aceitarem essas doutrinas, as passagens que são relevantes a essas doutrinas, eles podem interpretar de uma forma aliancista. Ou seja, eles não podem continuar a ser consistentes na hermenêutica histórico-gramatical. Ok? E amanhã vamos falar um pouco sobre isso. Ok? Outros resultados. Pedobatismo. Não sei se sabem o que é isso. Crianças, não é batismo de crianças. Ok? Portanto, esta ideia de que deve-se batizar as crianças que não são crentes. Ok? Agora, eu sei que na ideia de haver uma dispensação judaica, o batismo era praticado, mas também acreditam que era de crentes e era por imersão. Estou correto? Não, mas passa à frente. Não? Passa à frente. Não, mas depois eu posso explicar. Mas Ok. não. Eu Ok. pessoalmente creio que era por expressão. Ah, é? Era. Mas eu depois explico isso. Ok, está bem. Depois conversamos. Ok. Mas crentes? Depois falamos. Pois fala. Ok. Mas pronto, eles têm esta ideia do pedobatismo também. Ok? Que é batismo de crianças e por expressão, geralmente. Ok? Eu vou passar para a frente. É melhor porque senão isto dá uma grande conversa agora aqui. É só Pois, isso seria uma conversa interessante. Ok. Mas vamos falar de outros resultados do aliancismo que são ainda bem piores. Ok? Vocês já ouviram sobre a colonização dos europeus nas Áfricas, nas Américas, na Ásia, ok? E ouviram falar dos massacres dos espanhóis que mataram milhões de incas e de aztecs. E dos... Peter, deixa-me só dizer uma coisa. Sim. Por causa de ter dito aquilo que eu disse, Sim. só esclarecer aqui uma coisa que eu penso que é muito importante. Sim. O pedobatismo, que é o batismo das crianças, Sim. Isto para que fique claro, não é? Até porque isto está a ser gravado, eu queria dizer o seguinte: o argumento dos chamados pedobatistas, os que defendem o batismo das crianças, que é o caso da Igreja Católica, por exemplo, e não só, Exato. porque também as igrejas presbiterianas e outras Pois, também, os aliancistas. Sim. também defendem, parte do argumento deles é porque a Bíblia fala em seres batizado tu e toda a tua casa. Pois. E como na casa havia crianças, dizem eles, subentendem eles, porque não está escrito em lado nenhum que alguma criança fosse batizada, que como era o batismo de toda a casa, as crianças que lá estavam também foram batizadas. Pois. Eles têm um problema grave Sim. nessa matéria, porque o Senhor Jesus Cristo disse: quem crer e for batizado, portanto, Exato. era preciso crer. E uma criança, um bebê, não pode crer. Pois, portanto, exato. Okay. Portanto, o pedobatismo está errado porque um bebê não pode crer, naturalmente. Então inventaram uma coisa curiosa, que é o padrinho. Não é? Sim. Porque o padrinho crê pela criança. É uma coisa, quer dizer, é uma fé emprestada. Já está muito fora da Bíblia. E completamente. Pois, mas adiante. Então, estamos de acordo. Eu pensava que estaríamos de acordo com isso. Nós estamos sempre de acordo, Peter. Ok. Ainda que não pareça. Pois. Ou possa não parecer. Mas aqui é onde isto fica ridículo. É que os aliancistas depois fazem outra vez uma fantasia grande, como a Igreja é Israel, e qual era o sinal do israelita? Circuncisão. Então eles agora inventam uma fantasia que não há nem uma indicação da Bíblia sobre isto. Que o batismo de crianças é o substituto de circuncidar uma criança ao 8º dia. Ok? Então o batismo de crianças é a substituição da circuncisão e é o sinal de que alguém agora pertence ao novo Israel, à Igreja. Okay? Isso é completamente ridículo e não há provas nenhumas na Bíblia, não há nem uma insinuação sobre isso na Bíblia, não é? Mas, como se pode interpretar como quisermos, desde que nós não contrariamos aquelas 5 premissas, então tudo bem, não é? E especialmente porque dá autoridade à Igreja. Não é? Alguém ser batizada, quantas famílias não passaram por aflição porque a Igreja não batizava, a não ser que eles fizessem A, B e C, não é? E etc. Não é? Ok. Bem,
Vamos voltar então para essa época de colonização. Os europeus, que eram todos cristãos, faziam parte da cristandade, não é? Não eram cristãos verdadeiros no sentido bíblico, mas prontos, foram para estas novas colónias. Então, como eles, tanto os protestantes como os católicos, achavam que eles eram Israel, este novo mundo que descobriram era como, vamos aqui elaborar a Bíblia, ok, uau, nós somos Israel e o novo mundo é Canaã. Deus nos tirou do Egito e agora estamos a ir para Canaã. Eu estou aqui a brincar, mas é exatamente, literalmente, o que eles acreditavam. E, quando Israel entrou em Canaã, o que é que eles encontraram lá? Quem é que eles encontraram lá? Os cananeus. E o que é que Deus disse para eles fazerem aos cananeus? Expulsá-los. Expulsá-los e eliminá-los. Ok? E então, os europeus justificaram-se, auto-justificaram-se com o aliancismo. E o aliancismo tem muito sangue Há que matar os índios nas suas mãos. Então eles foram, e nós lemos o que eles, tanto os católicos como os protestantes, a matança de índios, o massacre de índios, de africanos, a escravatura, eles iam para a Bíblia. Está aqui a lei para escravos, prisioneiros de guerra, Deus tem escravos. Claro que eles eliminaram aquela parte de cada 7 anos soltá-los. Porquê? Porque isso é alegórico. Estão a ver como a interpretação aliancista permite a pessoa interpretar como quiser, isto é alegórico e aquilo não é? Ok? Peter, deixa-me fazer uma coisa que é talvez oportuno. Sim. Os aliancistas normalmente reivindicam para si as promessas feitas a Israel, alegorizando-as, mas curiosamente excluem as maldições que estão lá para Israel, porque aí não lhes convém. Exatamente. É uma verdade muito, muito importante. Tudo o que nós vemos que é para Israel que são maldição, eles não aplicam a si mesmos. Eles são a nova Israel, mas cuidado aí, não é? É muito verdade e é um ponto de debate contra eles. Então nós vemos todos estes massacres, etc., porque eles estavam, e eles até escreviam com essa linguagem. Hoje Israel subiu aos cananeus e houve uma grande matança para a glória de Deus, não é? E coisas assim, ok? Tudo isto debaixo do aliancismo. Quando apareceu o dispensacionalismo como movimento, isso parou. Não, nós não somos Israel, e mesmo se fôssemos Israel, isso era daquela dispensação, não é para agora, isso é pecado, e é pecado grave, ok? E então nós vemos que houve uma sobriedade que veio aos europeus quando o dispensacionalismo começou a ter alguma influência. Antissemitismo. Claro que eles têm que ser antissemitas. Para dizer que os judeus já não são judeus, não são Israel, nós é que somos Israel, então há um desgosto e um ódio para com eles. Nós vemos isso com Martinho Lutero e vemos isso em Adolf Hitler. O Adolf Hitler usou as escritas de Martinho Lutero para justificar o que ele estava a fazer. E um facto pouco conhecido, Adolf Hitler era católico. E ele teve a aprovação e a bênção do Papa para matar os judeus. Isso é um facto pouco conhecido. Não, mas toda a gente sabe que o catolicismo é contra o judaísmo. Os papas foram sempre contra Israel. Pois, e a maioria dos massacres dos judeus foram feitos pela Igreja Católica ao longo dos séculos. Mas eles justificaram-se com isso, que eles não só são um povo como qualquer outro, são um povo mais amaldiçoado. Então eles faziam estas perseguições. O legalismo, eu falei-vos que muitos aliancistas são saduceus, mas muitos deles também são fariseus, ok? Legalistas. E eu diria que o Paul Washer é um deles, ok? E muitos desses famosos, especialmente o Paul Washer, ele foca muito na regeneração e nas obras. O que é um bom crente? É um crente que, depois já ali, fazeres. Faz isto, faz isto, faz isto, não faz isto, não faz isto, não faz isto. Quer dizer, ele resume o cristianismo em o que fazer e o que não fazer. Qual é a diferença entre nós e os católicos, e os judeus, e os muçulmanos? Que é salvação por senhorio. Sim, também faz parte do calvinismo. E é o que o Paulo Washer prega, que parece que está a pregar a graça, mas se uma pessoa estiver ali bem atenta, ele está a pregar a salvação por senhorio. É preservar. Exato. É preservar. Que é, enquanto nós estivermos, se nós estivermos sempre firmes na fé, quer dizer que somos salvos. Algum dia que nós acordamos com os nossos sentimentos, alguma coisa que acontece, nós estamos mal, sentimentalmente, emocionalmente, a nossa fé fraqueja e, então quer dizer que já não estamos salvos. Pois.
Ou que não somos eleitos. Ou que não somos eleitos. Pois. Também está aí associado. E eu ouvi por acaso uma porção de um sermão do Paul Washer de 10 minutos, em que ele até estava a dizer que isto não é sobre arminianismo contra calvinismo, isto é sobre regeneração, e depois ele torna-se muito emocional e a gritar e tudo mais, que é sobre regeneração, porque há tantas pessoas que, porque fizeram uma oração, pensam que são crentes e tudo mais. Bem, eu posso dizer a mesma coisa, eu concordo com isso, ok? Mas ele vai longe demais, em que diz que não é preciso que orar, ele diz que é preciso arrepender, mas quando nós dizemos para alguém orar, o que é que estão a dizer para a pessoa dizer quando oram para receber salvação? É um arrependimento e é uma aceitação de fé. Um reconhecimento. Exato. E uma aceitação pela fé daquilo que Cristo fez na obra da cruz, que é o mais importante. Então nós estamos a ver, ele está a dizer a mesma coisa, mas de uma forma diferente, para se distinguir, para parecer mais santo, mais solene, ok? Mas isto, o que é que isso reverte é para o legalismo, pelas obras, não é? E essas pessoas, então no aliancismo é interessante, nós temos os dois extremos, é fascinante. Temos os liberais e temos os legalistas, ok? É interessante como Deus faz as coisas, não é? Deus é soberano, só que a soberania bíblica não é a soberania do calvinismo. Vamos falar sobre isso amanhã se tivermos tempo. E Deus põe as coisas bem. A minha esposa cresceu numa igreja reformada e o pai dela tirou-os da igreja reformada quando ele apercebeu-se de algumas coisas erradas com a igreja. Quando ele começou a ler a Bíblia por si mesmo. E ele, sem saber, estava a ler a Bíblia de uma forma histórica ou gramaticalmente consistente. E então, ele saiu da igreja e depois procuraram na igreja para encontrarem uma boa igreja. E então, eu tenho uma esposa que pode falar de primeira mão o que é o aliancismo. Ela é holandesa. Okay? O calvinismo teve mais impacto na Holanda do que qualquer outro país. E ela pode falar, olha, este aliancismo leva a isto, esta crença deles leva a isto, e ela pode falar de primeira mão sobre estes assuntos. Eu acho fascinante que foi esta esposa que Deus me deu e que eu estou a tentar ajudar aqui em Portugal os crentes a perceberem os erros do aliancismo. E aqui tenho uma esposa que pode dizer, olha, o Peter falou teoricamente, mas eu posso falar da carne, não é? Experiência da pele dela. Ok. Antinomianismo, portanto, é viver sem regras. Eu já falei nisto um pouco quando mencionei liberalismo. O liberalismo é mais teológico, mas o resultado é antinomianismo, quer dizer, contra regras, contra leis. Não há leis, não há regras. É viver em roda livre. Sim, exato. Há outra forma que é licenciosidade. Isso. Ok. Que é a licença para fazer tudo. Exato. Para tocar à vontade. Exato. Isto tem a ver com o calvinismo, mas o calvinismo e o aliancismo estão muito ligados. A ideia dos calvinistas é que se eu não fui eleito, estudante dentro da igreja reformada, porque há diferentes denominações, e há uma que é a igreja reformada, que é a igreja reformada holandesa, mas às vezes não tem um nome holandês ligado. E então a ideia deles é que se eu não fui eleito, pronto, não posso ser salvo. E ninguém sabe quem é que é eleito ou não. Mas se eu fui eleito, Deus vai me dar uma experiência assim fora deste mundo. Uma experiência como Martinho Lutero teve, com aquelas faíscas a cair, e ele teve aquela experiência com Deus. E se a pessoa não tem essa experiência, não é eleita. Então o que é que eles fazem? Eles vivem as suas vidas conforme quiserem, porque não importam se são imorais ou não, se fazem isto ou não, porque se não foram eleitos não há salvação para eles. E depois, se Deus quiser, Ele pode me dar aquela experiência, eu vejo uma visão, eu fico assustado, blá 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 blá, então fui salvo. Então os calvinistas mesmo puros falam dos salvos, são daqueles que tiveram aquela experiência. Que quase que parece como o que é? Carismaticismo. Não é verdade? Aquela segunda bênção, aquela experiência espiritual especial. Vem do aliancismo. Vem do calvinismo, que é quase igual ao arminianismo. Okay? Está tudo ligado e é tudo erro. Muito bem. E isso às vezes leva também àquele formalismo não praticante, que é o que nós vemos nas igrejas liberais e aliancistas. Pessoas vão para a igreja e é mesmo como se fosse um católico minimamente praticante, não é? Vão para a igreja,
ouvem um sermão de alguém a falar alegoricamente da Bíblia, ou nem sempre isso. Nas igrejas liberais ou lencistas, muitas vezes nem sequer citam a Bíblia no púlpito. O pregador faz uma mensagem muito alegórica, pode ler um poema e depois alegorizar o poema. E as pessoas, uau, que sermão tão bonito, e vão para casa. Ok? E é por isso que depois as próximas gerações nem sequer vão para a igreja, mas para quê? Não é? E então temos um formalismo não praticante. Vão para a igreja, têm a Bíblia em casa, mas ninguém pratica realmente dia a dia a sua fé, porque não têm fé. Ok? Esse é um dos resultados do lencismo. É isto que eu tinha preparado, eu não tive tempo para fazer uma conclusão assim bem acertada, mas acho que também já falei demais. E eu espero que, mesmo sem haver uma conclusão bem feitinha, que vocês agora tenham uma ideia melhor do que é o aliancismo e tenham cuidado quando ouvem pessoas como Paul Washer, John Piper, Al Mohler, R.C. Sproul, entre outros, um que já faleceu, o John Stott, e estou a ver se me lembro de mais algum, eu sei que estou esquecendo de um ou dois, e outros. Se calhar Martin Lloyd Jones também. Como? Martin Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones, sim, ele era aliancista, mas é interessante que os aliancistas do século XX eram poucos e eles sabiam que eles tinham minoria. E então eles eram muito respeitosos e quando eles falavam, eles evitavam assuntos polémicos. Então o evangélico dispensacionalista podia muito bem ouvir o Martin Lloyd Jones ou outros e em 85% daquilo que ele dizia nós não encontraríamos nada assim assustador, não é? Mas agora neste século eles ganharam muita coragem, não é? E estão a fazer muita influência. Portanto, ok. Perguntas e respostas ou vamos encerrar?